Queridos jovens e jovens, como vocês estão? Tudo certo? Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e o nosso vídeo sobre a coletiva do Furt, apresentado na última quarta-feira, ficou para esta quinta porque eu saí da coletiva lá no CT, na Vila Belmiro, correndo para o CT Pelé para ver o Santos meter 3-0 no Inter e se classificar para as semifinais do Brasileiro Sub-20. Por isso que eu não gravei o vídeo sobre o Furt lá na Vila, mas gravei, claro, sobre a vitória do bonde do Miguelito. Tem vídeo aqui no canal, inclusive, caso você não tenha assistido. Bom, hoje vamos falar sobre o Furt e a coletiva dele, apesar do o espanhol ter sido a língua predominante em toda a conversa, é claro, foi a mais interessante desde que eu tenho ido às coletivas presenciais do Santos. Eu, particularmente, não lembro de uma coletiva com tantas respostas que nos ajudam a entender o jogador. E aí fica a curiosidade até, né? Se tem uma vantagem de contratar jogador, entre aspas, desconhecido, pelo menos desconhecido aqui no Brasil, é que as coletivas ficam mais interessantes. Por exemplo, a do Dodô há 2 semanas foi muito ruim. E eu me coloco nesse lugar também. Eu acho que os jornalistas não tiveram boas perguntas a serem feitas pro Dodô. E eu acho que pro Jean Lucas melhorou um pouquinho. Também me incluo, né, no quesito evolução na pergunta. E acho que pro Furt ontem foi o que mais rendeu. As perguntas, não todas, claro, mas no geral, melhores perguntas foram feitas. Porque rola um esforço, né, de entender nessa oportunidade que você tem de falar com o jogador. Se você não conhece, rola um esforço de entender o que ele pode entregar, como ele se enxerga e, consequentemente, de explicar para o nosso público. Vocês, senhoras e senhores. Então, eu separei 5, eu tô com o Word aberto aqui, dessa vez eu anotei no meu Word, 5 tópicos diferentes para a gente comentar, como sempre, no trecho que for da pergunta que eu fiz, e dessa vez, diferentemente do Jean Lucas, que eu fui o primeiro, eu fui o último pro Furt, eu vou colocar o vídeo, no resto eu vou comentar. Então vamos lá, vamos começar com uma boa pergunta sobre ele jogar com o Marcos Leonardo. Eu vou, inclusive, na ordem em que essas perguntas foram feitas na coletiva, se você quiser ir na Santos TV, elas estarão em ordem, né? Tem algumas no meio que eu vou cortar, claro, mas não é bagunçado. Enfim, ordem cronológica. Sobre jogar com o Marcos Leonardo, ou seja, ao mesmo tempo que um outro centroavante, o Furt falou o seguinte: estou acostumado a jogar com outro companheiro com as características do Marcos Leonardo. No México, agora porque ele já jogou 2 rodadas do mexicano dessa temporada pelo Atlas, tá? Eram praticamente 2 noves, 2 camisa 9. O Quiñones, que é um colombiano, abria até um pouco mais para os lados. Mas no geral ele tem essas características de centroavante. E tem mesmo, eu fui pesquisar, ele é bem centroavante. E acho que o Marcos tem essa característica de se mover um pouco mais, sair da área e podemos nos complementar. Ele não só descreveu o Marcos, se certo ou errado é outra história, acho que foi certo, acho que o Marcos tem se mexido muito mais, a gente tem até vídeo no canal falando sobre isso, mas ele mostra um conhecimento muito legal sobre o Marcos, e não foi só nesta resposta. Daqui a pouco vai ter uma outra em que o Furt fala sobre o Marcos. E ele acredita que pode jogar junto com outro centroavante. Claro que se ele chega e fala, não, só pode um e a gente nunca vai jogar junto, ele basicamente assina o banco de reservas enquanto o Marcos estiver aí. Ou até mesmo pro David. Mas é interessante ele comentar que pode jogar com 2. E assim, eu sou adepto dessa ideia. Inclusive já defendi. Eu não lembro se aqui, se não resenha, se na minha mente. Tem muita coisa fazendo recentemente. Que o David e o Marcos poderiam jogar juntos. O Santos poderia tentar, né, essa dupla. E o Furt tá aí nesse bolo a partir de agora. Sobre as suas próprias características. Olha o que ele falou. Minhas características são segurar a bola, que é basicamente fazer o pivô. Comentamos isso no vídeo do anúncio. Bola aérea, tanto no ataque como na defesa. Mais tarde, fiquem de olho, porque eu perguntei sobre isso. Por baixo, gosto muito de tocar com a bola. Tocar a bola, perdão. Me sinto inteligente para me mover, para me movimentar, criar espaço, chegar à área. E claro, estar na área e terminar a jogada, o que é importante para um atacante. Isso também bate com o que a gente falou naquele vídeo do anúncio, né, no estudo meio que rápido que eu tentei fazer do Furt para fazer o vídeo aqui para o canal. O vídeo da contratação, né, não do anúncio. E eu citei isso, que ele faz bastante o pivô e que apesar de ser um cara mais alto, mais forte, buscava a bola, tentava sair da área um pouco para ajudar os companheiros. E ele lê o próprio jogo desta maneira. Aí o terceiro tópico, rapidinho, né? Perguntaram sobre a comemoração dele. Aparentemente ele faz o E
e de Emília, e que também é um 3, porque a família dele no momento tem 3 pessoas, ele, a esposa e a Emília. Só que a esposa tá grávida de um menino, ele falou, e aí o 3, né, vai virar só um E mesmo. Então se preparem, se tudo der certo, pra gente fazer o E com alguma frequência, a gente torce pra isso. Concorrência. Lembra que eu falei agora há pouco que ele claramente tinha estudado, digamos assim, o Marcos Leonardo? Ele sabia da existência do Marcos Leonardo, mas ele não sabia da existência de outros 2 centroavantes no elenco. Olha essa pergunta e essa resposta, sobre a resposta sobre a concorrência. A pergunta foi se ele conhecia, sabia, né, que o Santos tem 4 agora com ele centroavantes. Não, eu não sabia quantos centroavantes havia aqui. Sabia do Marcos Leonardo, que vinha jogando e marcando gols. Então, será uma competição saudável e que o técnico possa decidir o melhor que vai jogar, ou os 2 em dupla. Ele reiterou, né, que enxerga essa possibilidade. Se o Turra gostar dessa ideia, quem tem que abrir o olho é o Mendonça, inclusive. Mas isso é uma outra história. Mas ele fala que não sabia que tinha 4 centroavantes no time. Para quem não lembra, Marcos, David, Mezenga. E agora ele, Furt, o 4º. Para mim, com certeza, ele está à frente do Mezenga na fila. Não sei se do David, não do Marcos, não mesmo. Mas essa resposta me deu mais um indício do que eu já tinha sentido e conversando com pessoas, meio que tô perto da certeza. Que é o seguinte, que o Furt recebeu lá o convite, uma ligação, uma proposta como queira do Santos e falou, pô, é o Santos, eu vou. E não sabia muito da posição no Brasileiro, da crise, da falta de público, da quantidade de centroavantes no elenco. Eu acho que o Furt se encantou com a possibilidade de jogar no Santos Brasil, simplesmente veio. E aí tá aprendendo aos poucos. Mas aí o problema é dele. Já assinou o contrato, tá tudo bem. Não saber que haviam outros 3 centroavantes foi uma resposta bastante curiosa. Bom, e agora eu vou colocar minha pergunta no ar, como eu sempre faço nesse tipo de vídeo, e volto para comentar. Boa tarde, Felipe Noronha, ouvinte Santos. Você comentou agora há pouco, quando questionado sobre as características da bola aérea. E você falou do ataque, mas curiosamente falou da defesa. Também é raro um atacante citar a defesa. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Você gosta de marcar, no escanteio você tem confiança em ser marcador de um atacante rival. Como é que é para você essa bola aérea defensiva, então? Sí, por lo general en la bola defensiva voy a lo que es la zona, lo que es adelante, la parte de adelante para evitar al arquero que pueda salir en esa zona y yo encargarme de esa zona. Entonces después, por lo que vi el fin de semana, hacen como una marca mixta. Entonces tratar de ayudarlos, tratar de acomodarnos bien, de que por la zona de adelante no tengan que preocuparse por la altura, porque lo he hecho mayormente de toda mi carrera, he hecho esa zona. Entonces espero poder ayudarlos. Si me toca marcar hombre también lo hago, no tengo problema. Quizás no es mi mayor virtud, pero bueno, con la altura, con la fuerza creo que se pueden lograr y estar atentos sin dudas. Bem, como ele falou em espanhol, eu vou traduzir agora. Até porque minha pergunta foi sobre marcação, você assistiu, mas é bom contextualizar. Marcação na defesa, no escanteio, numa falta, enfim, a bola aérea defensiva e o Santos tem sofrido. E aí um atacante pergunta não, aproveita uma pergunta para responder que marca, que é bom na bola aérea defensiva, que foi a pergunta anterior, se eu não me engano, do Felipe Camargo. Aí eu peguei o embalo e resolvi perguntar, pô, então, se você é bom nisso aí, inclusive, muito obrigado, fala um pouco sobre, achei interessante. Aí ele falou o seguinte, fico na parte da frente, creio que da área, para que o goleiro não precise sair nessa zona. Pelo que vi no final de semana, no caso do Santos Botafogo, o Santos marca a bola aérea rival de forma mista. Pausa. De fato, tem sido uma marcação mista, o que é uma zona e mais marcação individual. Com o Odair Helman era só zona. Então, quero ajudar nisso e me acomodar bem, para que na zona avançada não precisem se preocupar com a altura dele mesmo. Porque fiz essa marcação a maior parte de minha carreira. Mas quero ajudar, se precisar marcar homem a homem, eu faço. Não tem problema, mesmo não sendo minha maior virtude. Mas com minha altura e força posso marcar. Achei muito interessante essa resposta. Muito mesmo. É um tipo de comentário, de análise que a gente não costuma ter a chance de perguntar para jogador e não ouve deles. Um atacante explicando marcação por zona, marcação mista, o jeito que ele prefere marcar a bola aérea.
se colocando como alguém bom nisso, mostrando qual o posicionamento que ele está acostumado, que é dentro de uma zona, não homem a homem, assumindo que o homem a homem não é a especialidade dele, explicando qual é o lugar da área em que ele fica à frente do goleiro. Inclusive, quero fazer isso, né? Quando ele jogar, tiver escanteio contra, vou tentar pegar o lance para a gente observar se bate com o que ele falou. Eu não tenho nem como analisar, vou ter que esperar para ver o que ele faz nessa marcação defensiva de escanteio, de bola aérea, para ver se de fato ele faz isso aí que ele falou. Mas olha, tudo que ele comentou para mim foi muito interessante. Vamos observar mesmo se ele, com altura, força e, claro, posicionamento, domina, né, essa área que ele diz dominar à frente do goleiro. E que a zaga tem a ajuda dele, porque, meu Deus do céu, a zaga do Santos na bola aérea é pavorosa. Então, qualquer ajuda é bem-vinda. Achei uma coletiva muito interessante. Quero saber a opinião dos senhores, das senhoras, de vocês jovens. Mandem aí nos comentários. Um beijo, toda a sorte do mundo por Furt.